Eu sou o Deolê Andrade, esse aqui é o Maurício. A gente vai fazer a apresentação agora sobre a transição entre as tecnologias de Business Intelligence e Business Analytics. Então, o tema da nossa palestra é Adeus BI, bem-vindo à era do Analytics. Bom, a gente vai começar nos apresentando, né? Como falei, meu nome é Deolê, eu sou um dos sócios da empresa Oxente, a empresa baiana. O pessoal deve imaginar pelo nome, né? É um jargão aí. Eu sou também desenvolvedor da empresa americana chamada TopTal. Faço consultoria para diversas empresas, em diversos países. Sou também pesquisador da área de banco de dados, né, desenvolvimento web, principalmente data warehousing. Aí entra Business Intelligence, Business Analytics, mineração de dados, dentre outros, sistema de suporte à decisão, sistema de recomendação, algoritmos de recuperação de informação, enfim. Trabalho com desenvolvimento, eu falei, desenvolvimento web. E sou bacharelando na Universidade Federal da Bahia. Esse aqui é o Maurício, meu sócio também. Já é bacharel em ciência da computação, está agora concluindo um MBA em gestão de negócios. O foco dele de pesquisa é também na área de data warehousing, né? Business Intelligence, Business Analytics. Ele atua como consultor, analista de BI no Instituto Procardíaco, lá na Bahia. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre a empresa, que não é o foco da apresentação. Mas nós somos uma empresa que tem o foco de desenvolvimento de soluções de apoio à gestão. Então a gente vai junto aos clientes, aferindo necessidades e implementando soluções já construídas, utilizando software livre, ou construindo e desenvolvendo soluções customizadas. Nós somos a empresa, não somos só nós dois, nós temos um conjunto de consultores com bastante vasta experiência no mercado. E nossos projetos a gente sempre tenta montar de uma maneira interdisciplinar, né? Tentar pegar o máximo de nossas expertise para que seja a melhor possível. Bom, rapidamente sobre os nossos serviços, né? A gente trabalha com, como eu falei, implantação e desenvolvimento de sistemas. E aí, nesse caso, trabalhamos com CRMs e ERPs, implantação de ERPs e CRMs. E também implantação de soluções de Business Intelligence. Business Intelligence, Analytics, mineração de dados. Tudo utilizando software livre. Além disso, a gente oferece um conjunto de treinamentos na área de Business Intelligence e Data Warehousing. Nós fazemos, atualmente, os treinamentos são todos presenciais. Então, a gente tem, montamos turmas nas quais ministramos os cursos. Também fornecemos a opção de treinamento em company. Mas agora estamos migrando tudo para a web. Então, todo mundo, em qualquer lugar quiser aprender sobre essas coisas, vai poder acessar isso facilmente. Aí são as tecnologias que a gente utiliza, né? Algumas das tecnologias que a gente utiliza. E aí a gente tem a principal, Pentaho, que também é o que a gente vai abordar aqui nessa discussão. Pentaho que tem uma plataforma muito boa de Business Intelligence e Analytics, incluindo a parte de mineração de dados. Bom, então aqui é um resumo geral do que a gente vai discutir hoje, né? Tentar apresentar para vocês. Começar com a contextualização básica, falar sobre o conceito de Business Intelligence, discutir brevemente isso. Aí vamos falar um pouco do cenário atual, como é que está isso dentro das organizações e instituições. Passar um pouco para Analytics, de fato, e aí discutir as opções de open source, né, para BI, Business Intelligence, e BA, Analytics. E finalizar com uma discussão sobre uma apresentação sobre a plataforma de BA do Pentaho. Bom, para começar a discussão, a gente primeiro tem que definir basicamente o que é BI, né?
Bom, o Instituto Gartner, ele define BI como o uso e manipulação de informações de modo a auxiliar as organizações a medir, gerir e, a partir disso aí, otimizar, né? Otimizar seu desenvolvimento e produtos, gerando benefícios tanto financeiros como em qualidade e também performance. Bom, de modo geral, como é que funciona uma solução de Business Intelligence? Claro que Business Intelligence ele não é simplesmente a utilização de uma ferramenta, mas a parte ferramental é um ponto-chave disso aí. Sem a arquitetura, o aparato tecnológico, é muito difícil fazer isso. Tem a parte administrativa que requer a mudança de conduta tanto os gestores quanto da equipe e de todo mundo envolvido, assim como tem a parte tecnológica. Bom, na parte tecnológica, que a gente tem um maior know-how, né? Acredito que a maioria daqui da área de TI. O que é que compõe a arquitetura básica de uma solução de BI? O BI ele é dividido basicamente em 3 etapas. A primeira delas é a coleta de dados. Uma solução de BI ela tem por objetivo integrar, normalizar e modificar a apresentação de forma a deixar ela o mais intuitiva e prática possível. Então, o que é que a gente faz? Essa solução, ela capta diversas fontes de dados. Tem uma organização uma organização média ou grande, tanto faz, que ela tem, digamos, diversas ferramentas no seu domínio operacional. Então, por exemplo, tem um software de vendas, tem um software de pré-vendas, tem um software de CRM, tem um software de contabilidade, você tem, sei lá, o software de marketing, enfim. E além desses softwares todos, você pode ter algum processo que não está bem mapeado e ele está descrito dentro de uma planilha, um documento de texto que seja, ou até uma imagem, enfim. Então você capta dados da web. E tudo isso aí faz parte do cenário do negócio, a realidade do negócio. E aí o que o BI faz? Ele capta todas essas informações que muito provavelmente e normalmente não se comunicam entre si. Então os softwares são todos diferentes. E aí o que precisa ser feito? Todos esses dados são captados, padronizados, né? São todos traduzidos para uma linguagem única, salvos numa base única de dados. Então a gente pega as informações de diversas bases e aí a gente, monta um data warehouse, que é um armazém de dados, né? É um lugar onde todas as informações estão concentradas e são tudo na única linguagem, os dados todos com acompanhamento histórico. Então aqui dá para a gente fazer análises temporais de realidade e até fazer, a partir dessa base de dados que a gente faz análises preditivas e tudo que é necessário, né, tudo que o gestor precisa saber, a partir dessa base de dados unificada. E aí com o auxílio do software de visualização, a gente monta diversas visualizações de fato. Então, a gente pode montar, uma das opções básicas é um CubeOLAP, né? Isso que é um cubo de consultas dinâmicas, que você pode, como se fosse, a grosso modo, semelhante a uma tabela dinâmica de planilha Excel, que as pessoas podem estar mais acostumadas. Nessa modalidade, os dados são todos você tem uma maior liberdade para cruzar dados, informações e especificações, o que torna as consultas mais poderosas e rápidas. Além disso, os dados podem ser apresentados de diversas outras maneiras, como relatórios, gráficos estáticos ou dinâmicos. Tem um conceito de dashboard, que é um painel com gráficos, os gráficos mais importantes que o negócio precisa. O que é que o gestor precisa saber na hora, agora, para tomar uma decisão rápida. Tudo aqui vai estar no dashboard de maneira básica e bem tranquila, que o cara não precise passar por diversos técnicos ou diversos setores. Eu quero que todo mundo me dê um relatório agora aí. Esse relatório não vai sair agora, ele tem que ser montado, todo mundo tem que tratar as planilhas, validar os dados, então só vai sair amanhã. Eu não posso esperar até amanhã. Preciso dos dados agora. Então, essas informações vão estar no dashboard. E aí tem outras possibilidades, né? Surgem os relatórios analíticos, a gente pode fazer a mineração dos dados e fazer modelagens preditivas e uma infinidade de coisas. Bom, aí falei um pouco da teoria aí, mas a gente buscou algumas referências de outras pessoas. Não parecer que a gente está dizendo isso, né? Use BI porque a gente está falando.
Mas enfim, Peter Drucker, eu não consigo falar o nome dele direito. Ele é um administrador austríaco, é um dos autores considerados o pai da administração moderna. Ele fala que o sucesso das organizações depende das pessoas e da utilização inteligente das informações disponíveis. Então é isso, né? Já que a gente vive num período onde a massa de dados é absurdamente grande, muita coisa, tudo é codificado e virtualizado, né? Então a gente deve fazer uso dessas informações que são todas criadas e estão disponíveis. Então quanto mais uso você fizer dessas informações, mais um uso inteligente dessas informações, melhor você vai estar perante o mercado. Aí ele também fala, né, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Não tem como, uma das coisas cruciais para a gerência é você ter medições, né? Você precisa de critérios. Então, e para esses critérios serem os melhores possíveis, você precisa de um máximo de dados e informações. Aí tá, algumas características, né, eu terminei falando aí no meio, mas vamos revisar, né? Algumas características e consequências da utilização de soluções de BI. Uma delas é fornecer aos gestores agilidade na decisão. Então, como eu falei, né, no cenário de uma organização distribuída informaticamente falando, né, diversos temas em diversos setores, em diversas modalidades e diversos formatos diferentes. As decisões dependem da união manual todas essas informações. Então, o gestor tem um pouco menos de liberdade e agilidade na hora de responder às novidades, né, oportunidades e ameaças. Então, o BI ele fornece essa agilidade, uma agilidade maior para o gestor. Além disso, flexibilidade nas estratégias, e essa flexibilidade se reflete em rapidez, né, a se adaptar às demandas do mercado, identificar até elas. Tem casos de empresas que, depois de utilizar uma solução de BI, elas descobrem que o gestor não sabia tanto quanto ele imaginava do negócio, né? Tinha muita coisa que acontecia lá, que era tudo gravado, todos os dados estavam lá, mas ele não tinha a menor ideia de tendências e preferências dos clientes. Então, isso tudo é descoberto através de BI. Aí vem a adaptação, né, e aprendizado contínuo que é um ciclo, na verdade, não é não é uma solução que é aplicada em instância, né? Isso é um ciclo que se renova o tempo todo. Você coleta os dados, analisa eles, faz as decisões que você precisa, volta para a coleta de dados, analisa de novo, e isso continuamente. Aí gera maior capacidade de inovação, né, produtos, e dá mais segurança para o gestor para tomar decisões eficientes em curto período de tempo. Aqui, de novo, falando um pouco sobre a parte, o feedback que as soluções, feedback visual, como é que os gestores conseguem essas informações, né? Como é que essas informações são apresentadas para o gestor de maneira interessante. Aí, como eu falei, tem as possibilidades são dashboards, né, que são o painel de informações básicas e importantes, na verdade. Pode usar scorecards, também KPIs. Essa KPI aqui é o que se chama indicadores-chave de desempenho. Então, aí esses KPIs eles podem ser demonstrados através do dashboard ou de outras maneiras. Pode ser um relatório mesmo, ou uma tabela, o que seja, enfim, o que ficar melhor para o usuário. Que vão estar todos os indicadores-chave que ele precisa. O que é importante para o meu negócio andar no dia a dia. Só fazendo um complemento, a gente chama de scorecard um dashboard de KPI. Isso porque as soluções de BI elas podem atender tanto a alta gestão, a diretoria, acionistas, própria presidência da empresa, como também a gestores de nível mais operacional. Então, a gente tem indicadores tanto do nível operacional até o nível mais gerencial. Então, os principais indicadores da organização é o que a gente chama de KPI e um dashboard de KPI é o que a gente chama de scorecard. Então, aqui isso, né, são essas opções. O Cubolap eu falei para vocês, a gente discutiu um pouco. Mapas temáticos, uma infinidade de possibilidades. Né? Tudo que basicamente a maneira que o gestor precisar da informação é possível mostrar para ele. Bom, contextualizando um pouco...
fazendo um tratado histórico com relação ao conceito de BI, vocês observando essa figura, vocês vão ver que no ano de 1970 a gente tem os primeiros SGBDs surgindo. Alô? E no ano de 1990 a gente começa a ter as primeiras aplicações de mineração de dados. Então o conceito de Business Intelligence, as aplicações de BI, elas passam a surgir nesse intervalo aqui, propriamente no ano de 1980, onde vocês estão vendo aí sistemas de BD avançados. Tratando em específico do surgimento de soluções para BI, a gente tem as primeiras na década de 90, né? Vocês veem aqui Cognos surgindo de 1980 a 1990, e as primeiras soluções open source começam a surgir a partir do ano 2000. O Pentaho, por exemplo, ele surge no ano de 2004. Uma coisa que a gente observa analisando a literatura é que o próprio conceito de BI ele vem estando em evolução, né? Então, tudo que o Adéoalê falou está mais ligado ao conceito que a gente tem de BI 1.0, né? Kubes-OLAP, relatórios estáticos, relatórios dinâmicos. E aí a gente começa a aparecer um conceito que é o de BI 2.0, juntamente com o conceito de Web 2.0. Então, no BI 2.0, além da gente captar dados das próprias bases operacionais da organização, que são as bases OLTP, a gente começa também a trabalhar com dados vindo da web, né? Então a gente tem a integração de dados internos com dados externos para a montagem do Data Warehouse e também começam a aparecer algumas soluções que permitem estar trabalhando com Kubes-OLAP direto dos dados captados, abstraindo assim a utilização do Data Warehouse. Posteriormente, é um conceito um pouco mais atual, a gente já está na era que a gente chama de BI 3.0. Tá? Então, fazendo um comparativo entre as três. Né? Então, o BI 1.0 ele é mais focado na ferramenta, tá? Com um grande controle do pessoal de tecnologia da informação, do pessoal de informática. O BI 2.0 ele tem um foco maior na web, a gente começa a trabalhar com dados web. As soluções elas passam a ter um foco mais empresarial e as soluções elas começam a trabalhar com o conceito de real time, ou seja, BI em tempo real. Isso porque quando a gente faz a carga de um data warehouse, as soluções de BI 1.0, por exemplo, essas cargas elas são feitas uma vez por mês, uma vez na quinzena. E uma coisa que tem sido apontado pelos gestores é que existe uma necessidade de diminuir essa latência nos dados que são disponibilizados pela solução de BI. Então, no BI 2.0 já começa a arquitetura do BI 2.0, ela já procura diminuir esse tempo, né, de latência dos dados. E quando a gente chega no BI 3.0, a gente observa que essa questão dos dados, né, essa extração ela já é in process, ou seja, real time mesmo. Então, o dado sofreu alguma modificação há 10 minutos atrás, já tem que estar disponível na solução de BI para consulta do gestor. Então, na era do BI 3.0, a gente tem um foco muito no aplicativo, na aplicação, principalmente com a utilização do BI mobile. Né? E um outro ponto que é defendido é que exista uma colaboração muito grande entre os gestores que estão utilizando a aplicação. Então, vamos dizer, o diretor de marketing ele gera uma consulta, ele gera um OLAP, ele compartilha com o cara do financeiro, ele compartilha com o cara do comercial, e esses três gestores em conjunto, eles estão fazendo algum tipo de análise. Então, nesse contexto de evolução do conceito de BI 2.0, BI 3.0, a gente também tem uma nova realidade com relação aos dados, né? Que tem surgido, os dados que são utilizados pelas organizações. Então, o que é que a gente tem aí? Os dados estão duplicando a cada 2 anos. Tá? Essas estimativas são do ano de 2011. Então, são 3 anos atrás, propriamente. Né? 80% dos dados empresariais eles são não estruturados, ou seja, não são dados simplesmente armazenados em SGBDs conhecidos como MySQL, Oracle, SQL Server, etc.
E as organizações, elas têm que gerenciar 50 vezes mais dados, irão gerenciar 50 vezes mais dados na próxima década. Esse gráfico que está aí, ele nos traz uma estimativa do tamanho de dados armazenados no mundo todo. Tá? Então a gente tem aí, no ano de 2000, nós tínhamos 800 terabytes de dados, 2012, 2,7 zettabytes, e a perspectiva, a projeção para 2020 é que a gente tenha cerca de 35 zettabytes no mundo todo. E aí vocês podem me perguntar, de onde é que estão vindo esses dados? Então a gente tem aí redes sociais, fitas, né, etiquetas de RFID, dados vindos de câmera, fones, na própria web, blog, etc. Dispositivos, como por exemplo, dispositivo de monitoramento de tráfego, dispositivos científicos, etc. Entre diversas outras fontes. E aí, nesse mesmo período, a gente vem, né, surge o conceito do que é Big Data. Tá? Então, esse slide está aí, os V's do Big Data. Né? Começou com 3V, que era volume, velocidade, variedade. Hoje a gente já encontra o pessoal falando até em 5 V's do Big Data. Então a gente tem aí o que caracteriza, né, um dado do tipo Big Data. Ele possui um volume muito alto, ou seja, eu tenho uma massa de dados muito grande. O segundo ponto, a velocidade com qual esses dados eles surgem, eles são armazenados também é alta. Então, se a gente observar em 1 segundo, quantos tweets nós temos sendo lançados no Twitter e armazenados. O terceiro V seria o V da variedade, ou seja, eu tenho dados que podem ser tanto estruturados como dados não estruturados. Então, eu tenho dados em formatos diversos. E o quarto V seria o V da veracidade, ou seja, ele está relacionado com a consistência desses dados. Né? Se esses dados, eles, por exemplo, possuem algum tipo de ligação, algum tipo de semântica que permitam que eles possam ser utilizados, por exemplo, para análise dentro de alguma organização. Contextualizando também a parte histórica, né, desses conceitos, a gente tem também novos padrões de armazenamento de dados. Né? Então, com essa coisa, essa explosão de dados, né, que a gente tem observado, hoje a gente vive, as organizações vivem na era dos dados, tá? Surgiu novos padrões de armazenamento porque os SGBDs antigos, né, eles não tinham, vamos dizer, porte para poder tratar com dados que surgem com essa velocidade, com esse volume. Então, em 1998, surge pela primeira vez o termo NoSQL, né, de NoSQL, que vem ser justamente uma nova forma, né, de estar armazenando e de estar tratando com esse tipo de dados. Né. Aí, no ano de 2004, surge o MapReduce, eu vou falar um pouco mais para frente sobre o que é o MapReduce. Em 2007, o MongoDB, Neo4j. E em 2008, projetos da Apache, que são o Cassandra e o HBase, todos bancos de dados NoSQL. E aí a gente pode levantar algumas questões. Tá? Nessa era de Big Data, explosão de dados, quais são as oportunidades que existem? Tá? Então, o que é que essa figura está dizendo para a gente? 166% das organizações consideradas como líderes, elas estão mais propensas a tomarem decisões baseadas em dados. 2,2 vezes mais propensas a terem uma carreira formal dentro dessas empresas na área de analytics. Ou seja, o plano de carreira em analytics já vem sendo colocado dentro das organizações justamente por essa necessidade de se ter um departamento para poder tratar com análise de dados dentro das organizações. E 75% dos líderes, eles citam o crescimento como um dos pontos-chave de valor do Analytics. E aqui a gente tem outras estimativas. Né? 80% dos líderes, eles já medem o impacto do investimento em Analytics. 60% dos líderes, eles possuem análises preditivas, a capacidade de realizar análises preditivas. E 85% dos líderes possuem alguma forma, né, de recursos de analytics compartilhados.
Falando ainda sobre oportunidades, o que é que a gente tem aí, né, como possibilidades de análise, né, nesse contexto? Então a gente tem, por exemplo, a análise de crédito e risco em bancos, a análise de mídias sociais e análise de sentimento, né? Então, por exemplo, uma organização ela lança um produto no mercado e ela quer saber qual é a aceitação desse produto por parte dos clientes. Então, hoje já existem empresas especializadas em coletar dados da web, né, relativos a organizações, relativos aos produtos, e avaliar como é que está a aceitação dessa organização ou desse produto por parte dos clientes. Então, qual é conceitualmente a diferença entre o Business Intelligence e o Business Analytics? Então, como a Deolé falou, nas soluções de Business Intelligence a gente trabalha com relatórios estáticos, né, que nos respondem a pergunta o que aconteceu. A gente tem ad hoc reports, ou seja, relatórios de Cubolab onde o próprio gestor ele manuseia esses dados, que nos responde as perguntas quanto, com que frequência, onde, né, isso aconteceu. A gente tem queries que podem ser montadas pelos próprios gestores, né, que responderiam a pergunta onde está o problema exatamente, e alertas que podem ser configurados na solução, né, que nos diz que ações são necessárias para resolver aquele problema. E aqui a gente começa com a linha do que é propriamente o Analytics. Tá? Então a gente tem a análise estatística, que ela me diz por que isso está acontecendo. A gente tem os modelos de previsão e análise preditiva, né, que nos dizem, e se essas tendências continuarem? Né, o que irá acontecer ao posterior? E a otimização, né, que nos diz o que é que de melhor pode acontecer, qual é a melhor ação que nós podemos tomar com relação a isso. Então, quando a gente fala da diferença entre BI e BA, né, a gente costuma dizer que o BI ele olha para os dados do passado e do presente para entender o que está acontecendo agora no negócio. E o Business Analytics, ele não trata apenas de a gente analisar a Big Data ou analisar uma grande montanha de dados. Mas o Analytics ele se preocupa em estar traçando um panorama futuro da organização. Então eu pego padrões, né, de acontecimento do passado e do presente para poder tentar modelar um cenário futuro, tá, na organização e estar analisando tendências e ações, né, acontecimentos que podem acontecer no negócio. Então, falando, o que a gente tem no mundo open source para BI? Tá? Hoje, no Brasil, a gente tem uma comunidade muito grande, muito forte da ferramenta Pentaho, que hoje é o carro-chefe da gente como empresa. Tá? O Pentaho ele possui uma suíte completa para o processo de BI que foi explicitado aqui, desde a parte de coleta de dados até a parte de análise desses dados. E a gente tem algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o Talent Open Data Solutions, que é apenas uma ferramenta para a parte de integração de dados. Tá? O Spago BI, que também é uma suíte muito popular, sendo que muito mais na Europa, é uma suíte italiana. Né? Assim como o Pentaho, ele possui todo um arcabouço para o desenvolvimento de uma solução de BI, da extração de dados até a parte de análise. E aí, a gente tem um cenário do Open Source BA. Né? Então, todas as ferramentas que podem ser utilizadas para construção de uma solução de BA. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito do Hadoop. O próprio Pentaho, né, a gente coloca ele aí porque ele foi uma das suítes de BI pioneiras, né, a se trabalhar com o conceito de Analytics. A gente tem aí o Talent, que hoje ele permite se conectar com bases de dados do tipo Big Data. A gente tem os bancos NoSQL, Cassandra, que a gente colocou como exemplo, Cassandra, CoachDB, MongoDB, o HBase. A gente colocou aí, né, o logotipo da linguagem R, que
hoje é uma linguagem muito utilizada para modelagem estatística, né? Então, para criar modelos de previsão e análise de estatísticas de dados, a gente utiliza a linguagem R. A linguagem Python ela é bastante utilizada para fazer scrap de dados, ou seja, capturar, por exemplo, dados de redes sociais, dados da web. E, passando, vocês devem ter observado aí, Hadoop, Hadoop MapReduce, Mahout, Scoop e o Hive, todos estes fazem parte do que a gente chama, né, do Hadoop Ecosystem. Né? Por que a gente dá esse destaque para o Hadoop? Né? Por ter sido uma tecnologia pioneira para se trabalhar com Big Data, grande volume de dados e dados não estruturados. Então, o que é o Hadoop? Né? Ele é um modelo de programação distribuída e paralela. Né? Então, ele permite que dados eles possam ser armazenados em um cluster a baixo custo de hardware. Né? Então, você pode ter diversas máquinas como nós, e através do HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, esses dados eles são armazenados. Além do HDFS, o Hadoop ele fornece um modelo de programação para fazer o que seria o processo de ETL do BI, né? Ou seja, extração, transformação e carga desses dados. Né? Então, através do MapReduce, é possível estar se processando uma grande quantidade de dados, né, que está armazenada no HDFS. E, em cima dessa camada, a gente tem o PIG, que ele fornece uma linguagem, um PIG latim, para que esses dados possam ser manuseados de uma forma mais amigável. Tá? Muitos dos programas MapReduce desenvolvidos eles são feitos através de diversos scripts em Java. E, através do PIG, com sua linguagem, o PIG latim, esse processo de manuseio desses dados ele é facilitado. Além disso, a gente tem o Hive, né, que é uma abstração para o Hadoop de um Data Warehouse. Né? Então, ele permite fazer essa abstração dos dados que estão armazenados no Hadoop para que você possa utilizá-los como se ele fosse um DW. E, por fim, a gente tem o Scoop, que ele é meio que um middleware, né, para facilitar a comunicação entre RDBMS, ou seja, bancos de dados relacionais tradicionais, e os dados armazenados no Hadoop. Um elemento que não está aqui, né, nessa figura, é o Mahout, que assim como a linguagem R, permite a gente estar fazendo mineração de dados nos dados armazenados no Hadoop. Um dos pontos que sempre foi assim, considerados como um problema nas aplicações de BI é a parte de extração dos dados. Né? Isso porque, como foi citado aqui pela Deualê, nós pegamos dados de várias fontes, consolidamos esses dados, unificamos esses dados, transformamos esses dados e fazemos uma carga num banco unificado, que é o chamado Data Warehouse. E aí vocês imaginam, pela literatura, a literatura diz que esse trabalho de ETL ele consome de 70% a 80% do esforço de desenvolvimento de uma solução de BI. Imagine vocês, nós estamos trabalhando com dados da ordem de terabytes e zettabytes. Esse trabalho, esse esforço, ele vai ser muito maior. Então, o que é que está sendo feito hoje? Tá? Então, eu tenho um dado do tipo Big Data. Esses dados vão ser armazenados em um cluster Hadoop e vão ser processados, o ETL vai ser feito através do paradigma de programação MapReduce. Então, a partir, né, do trabalho do MapReduce, a gente vai ter o que a gente chama de dado utilizável, né, propriamente dito, que é o dado que vai lá para a nossa aplicação de Analytics. Então, eu pego toda essa massa de dados, vou processar ela no meu cluster Hadoop, através do MapReduce, e vou conseguir filtrar os dados próprios que eu preciso, que eu poderei estar utilizando. Né? Então, através do Hadoop MapReduce, em todos os nós, né, existentes em meu cluster Hadoop, os dados eles sofrem esse processo. Então,
é feita uma leitura, uma pré-leitura, né, de entrada dos dados. Esses dados eles são mapeados em cada um dos nós. Os valores, né, eles são modificados no processo de embaralhamento e o processo de redução, ele gera novas saídas, novos dados de saída, e esse output, esses dados de saída, são armazenados localmente, ou em um outro cluster Hadoop, ou num banco de dados relacional, ou até mesmo num banco de dados NoSQL. E aí a gente, um exemplo básico, né, da utilização do MapReduce. Eu tenho uma entrada aqui que tem as palavras deer, beer, river, car, river, deer, car, beer. E eu vou fazer uma contagem de quantas vezes essas palavras aparecem. Então, o primeiro passo que o MapReduce ele vai fazer é um splitting desses dados. Tá? Então, vai fazer um split de cada uma dessas linhas. Eu tenho a minha etapa de mapeamento, onde é atribuído, né, uma constante a cada uma das palavras que aparecem. Né? Vocês estão visualizando aí. Na etapa de embaralhamento, as palavras iguais, elas estão sendo agrupadas. E na etapa de redução, esse contador ele é incrementado. Então, no meu resultado final, eu tenho que beer aparece 2 vezes, car 3 vezes, deer 2 vezes e river 2 vezes. Isso é só um exemplo da utilização do MapReduce. Só um parênteses aqui para clarificar mais. Isso aqui é bastante útil, como o Maurício falou, no contexto de Big Data, mais focando nos dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São dados que não seguem um padrão de armazenamento, quer ele seja SQL, NoSQL ou qualquer outro. Por exemplo, dados em páginas web não são estruturados. HTML não é uma linguagem estruturada para armazenamento e análise de informações. Aí ele citou o exemplo de tweets, né? Você quer analisar o Twitter. Quando você quer analisar um tweet de uma pessoa, você quer uma informação básica. Normalmente essa informação básica ela é composta de, sei lá, 3 palavras. Mas o tweet são 140 caracteres. Então, dessas informações todas, dos 140 caracteres, você não precisa de todos eles. Você vai precisar de 20 caracteres, 30 caracteres. Então, o MapReduce, ele tem um algoritmo de compressão que faz com que você só pegue realmente os dados, as informações que você precise, e aí diminua a quantidade de dados que você vai precisar armazenar e utilizar. Bom, nesse contexto a gente tem novas arquiteturas para a gente estar gerando aplicações analíticas, né? Soluções de análise de dados. Então, por exemplo, utilizando Hadoop. Então eu tenho dados científicos, dados da indústria, dados legados que eu posso considerar como dados dos sistemas transacionais das organizações, e dados de sistema, por exemplo, com arquivos de log, de servidor web, etc. Esses dados estão vindo em formatos diversificados, então vocês estão vendo aí XML, CSV, log, SQL, texto, dados do tipo JSON, binário. Esses dados vão ser processados pelo meu cluster Hadoop, então eu vou criar uma função de mapeamento e uma função de redução, e por fim, o resultado, o meu output, eu vou estar importando em um RDBMS, ou seja, em um banco de dados, como por exemplo um Oracle da vida, um SQL Server, né? E a minha ferramenta, a minha aplicação de Business Intelligence vai estar consumindo esses dados armazenados em um banco de dados comum, assim como outras aplicações, como por exemplo o meu RP, o meu CRM e outras aplicações. Então, um outro exemplo ainda falando dessas arquiteturas. Então eu tenho aqui meu banco de dados, o meu sistema financeiro, meu sistema de vendas, meu sistema de marketing. Eu tenho dados de transações, dados de log. Eu posso, por exemplo, pegar esses dados, que aqui seriam do tipo Big Data, armazenar num banco de dados NoSQL. Tá? Eu posso pegar os meus dados, que são estruturados, dados de sistemas, armazenar num Data Warehouse, né, utilizando o processo de ETL aqui, e eu tenho um cluster Hadoop, que vai fazer a integração dessas duas outras bases. E a minha aplicação de Business Intelligence, né, seria a minha aplicação, minha plataforma de Analytics, vai consumir os dados
ou diretamente do meu cluster Hadoop, e a depender da necessidade do gestor, eu posso estar consumindo do RDBMS ou também do banco de dados NoSQL. Então, eu tenho o meu cluster Hadoop fazendo a interoperabilidade dessas duas bases de dados e esses dados sendo consumidos a partir dessas três fontes, a depender da necessidade da organização. Uma coisa que a gente sempre diz é que essas questões arquiteturais, elas dependem muito da necessidade do gestor com relação à análise, principalmente com relação à latência dos dados que ele precisa, né, para fazer suas análises. Um outro exemplo, né? Eu tenho aqui dados de bases tradicionais, dados de base de rede social, web e mobile. Eu posso jogar esses dados direto para uma base de dados NoSQL para que a minha aplicação de analytics consuma, ou eu posso integrar todos esses dados no meu cluster Hadoop, jogar isso após o MapReduce para um Data Warehouse para ser consumido. Então, para finalizar a apresentação, tá, falar um pouco sobre o Pentaho Business Analytics. Tá? Então, por que a gente resolveu, além de todas as tecnologias open source, para a BA a gente citar o Pentaho? Porque hoje ele é a maior suíte open source de Business Intelligence e, conseguinte, né, de Business Analytics. Ele fornece todo um workflow, né, para a gente estar construindo uma solução de Analytics. Então ele começa, né, no Workstation com o PDI Design, é o Pentaho Data Integration, uma ferramenta de integração de dados. Eu tenho uma ferramenta para criação de relatórios, que é o Report Design. Uma ferramenta para criar modelos para relatórios dinâmicos, que é o Metadata Design. Os artefatos, né, gerados pelo Report Design, Metadata Design, são armazenados no que a gente chama de BA Server, ou seja, Business Analytics Server, que vai dar suporte à aplicação do cliente, né, onde o cliente, no caso o gestor, ele vai acessar através de um portal web e, a partir dali, acessar os relatórios interativos, a parte de análise, dashboard e relatório. Né. Então, com o Pentaho BA, a gente pode, através do PDI, do Pentaho Data Integration, estar integrando dados tanto estruturados, ou seja, modelos de dados normalizados, como dados não estruturados e dados de streaming também, gerando o que a gente que trabalha com BI já conhece como modelo dimensional de um Data Warehouse. Além disso, a gente pode estar, né, para gerar relatórios e análises, está fazendo a comunicação do nosso Pentaho BI Server, tanto com o Data Warehouse, modelado dimensionalmente, como até mesmo linkando ele diretamente com a base de dados operacionais, ou seja, um modelo de dados normalizado. Né? Então, através do Metadata, a ferramenta de Metadata, a gente gera um modelo para criação de relatórios. E no modelo dimensional, que é um modelo desnormalizado, a gente pode estar gerando os nossos cubos OLAPs para a ferramenta de análise e linkando ambos para criação de nossos dashboards. O que é que essa figura, por que é que a gente trouxe essa figura, né, para vocês? O Pentaho ele surge aqui, basicamente, no ano de 2000, né, e como uma ferramenta tradicional, né, de BI, ou seja, um BI legado. Né? E aí, no ano de 2012, né, nesse intervalo de 2000 para 2007, o Pentaho ele dá um pulo, né, com relação ao conceito dele e as suas funcionalidades, já abarcando funcionalidades para Business Analytics, ou seja, integração e transação com Big Data, colaboração de usuários, mobile, suporte a Cloud Computing, entre outras funcionalidades. Então, hoje, das soluções tradicionais, né, open source para BI, a que mais se adequa aos conceitos de Analytics é o Pentaho, tanto que hoje ele não se chama mais Pentaho Business Intelligence, é Pentaho Business Analytics. E aí, o que é que ele oferece? Né? Através da ferramenta de integração de dados, ele me permite integrar dados de fonte de dados tradicionais, fontes de dados do tipo Big Data,
está fazendo orquestração desses jobs, ou seja, orquestrar todo o trabalho de carga de modo visual, de modo gráfico, né? Possuindo uma alta performance e uma IDE visual, que é o Pentaho Data Integration, permitindo assim me integrar dados do tipo Big Data, Hadoop, banco de dados NoSQL e banco de dados Analytics também, além de dados estruturados comuns. Com essa integração feita pelo PDI, esses dados, os dados de output, eles podem ser consumidos pela minha aplicação de Business Analytics. E também eu posso utilizar linguagens estatísticas como a linguagem R para poder estar fazendo aplicações de data mining e análise estatística nesses dados. Então, a grande vantagem que o Pentaho BA ele nos traz, como está aí, você prefere, por exemplo, estar construindo suas funções MapReduce, todas com script ou através um visual de uma ideia gráfica, onde você pode estar orquestrando todo o processo, otimizando esse processo e tendo uma melhor forma, né, para você acompanhar o desempenho de todas as suas cargas. Né? Então, como está aqui nessa figura, né, o modo tradicional de a gente trabalhar com MapReduce, basicamente a gente trabalha com scripts em Java ou no Pig, e através do Pentaho MapReduce, todo o trabalho ele pode ser feito através de uma configuração visual. Então, a gente já está finalizando, o tempo está estourando um pouco. Através do PDI, né, o que é que eu posso fazer? Integro os dados do tipo Hadoop, dados de Data Warehouse tradicional, dados analíticos, e posso, por exemplo, jogar no MongoDB. O MongoDB é uma das bases do NoSQL que o Pentaho ele tem melhor integração. E a parte de analytics do Pentaho ela pode se comunicar diretamente com o banco de dados NoSQL. Não precisa ser um Data Warehouse. Eu posso, por exemplo, utilizar o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, como meu Data Warehouse. Apesar de ele ter um modelo de armazenamento de dados diferente, né, do que é um modelo de um DW. A outra opção, né, que eu tenho, então eu tenho a opção de fazer esse acesso direto, né, seja através do PDI Services. Eu consigo a conexão com o meu banco de dados NoSQL e minha ferramenta de Analytics vai consumir esses dados. Ou eu posso, através de um processo de ETL, capturar os dados da minha base NoSQL e jogar em um banco de dados tradicional para que a minha aplicação de Analytics faça o consumo desses dados. Então, pessoal, a gente tem aí 10 minutos para dúvidas e perguntas, né? Eu deixo aberto aí para vocês da plateia estarem fazendo os questionamentos que vocês desejem. Gente, tudo bem. Desculpa, a gente terminou estourando um tempo de verdade, então a gente não vai ter tempo para vocês fazerem perguntas aqui, mas a gente vai estar aqui fora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a gente, é só chegar aqui e falar com a gente. A gente vai tentar disponibilizar a apresentação também, com o pessoal do Fizzly, e qualquer coisa, podem falar conosco, estamos aqui por aqui. Obrigado.